Olá, talvez você esteja se perguntando e até já questionou Deus sobre isso. Qual é o dom que eu preciso para ser usado na casa de Deus, para cumprir o meu chamado? Qual é o dom que eu vou receber do Senhor, ou se não vou receber, ou se eu vou usar, se eu tenho, se eu não tenho? Então são 9 dons espirituais que estão descritos ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10. E que são eles os seguintes dons que eu vou dizer para você aqui. O versículo 8 diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o apóstolo Paulo traz aqui os 9 dons espirituais, que são importantes para o reino de Deus, para o crescimento da igreja, mas ele faz uma abordagem significativa, principalmente no versículo 1, quando ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele fala aqui: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. O que ele está dizendo aqui? No primeiro momento, ele dá um alerta para os irmãos que eles deveriam ter um critério para avaliar os dons espirituais, para usar os dons espirituais, tendo um discernimento para poder ter um melhor aproveitamento e com isso não se enrolarem com os dons, não perderem a noção daquilo que estão fazendo com relação aos dons que são efetivamente do Espírito e não são dons pessoais que eu tenho que usar ao meu bel prazer, mas eles têm um modus operandi, um modo de como funcionam. E depois no versículo seguinte, então ele dá um alerta: vocês antigamente eram levados, eram conduzidos pelos ídolos mudos, segundo eres guiados. Ou seja, o que ele estava dizendo? Da mesma forma, vocês eram usados antigamente através de ídolos mudos e eram levados pela ignorância. Na verdade, ele estava mostrando um ponto de vista segundo a ótica de como eles viviam antigamente. Eles viviam na ignorância, então eles eram conduzidos pelos ídolos mudos e tropeçavam e erravam pela ignorância. E ele estava dizendo o quê? Não sejam como vocês eram antigamente, que eram cegos e eram ignorantes, mas agora não. Ele está dizendo: irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, da mesma forma como foram ignorantes quando eram conduzidos pelos ídolos mudos. Então, o entendimento era para ser diferente, para que eles tivessem uma eficiência melhor. Da mesma forma que os ídolos mudos não davam efetiva eficiência para eles, quando então eles usassem os dons de forma errada, também ia trazer um resultado negativo para eles. O alerta máximo era para que eles tivessem a prudência necessária para poder se conduzir de forma ordeira, equivalente ao desempenho, ao desenvolvimento de cada dom. Por isso, ele faz esse alerta máximo: eu não quero que vocês sejam conduzidos da mesma forma como vocês eram conduzidos no passado, que quando no passado vocês eram conduzidos de uma forma errada, de uma forma displicente, de uma forma onde o resultado que vocês tinham eram resultados que não produziam bons frutos, eram resultados que não traziam nenhum proveito para vocês. Então vejam o que Paulo está escrevendo. No versículo 3, por isso eu vos faço compreender. Eu estou trazendo esse alerta para uma melhor compreensão de vocês, para que vocês tenham um entendimento. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? Que quando você usa o Espírito Santo, você não deve usar inadequadamente, ou seja, você está vituperando, você está
sendo uma anátema, sendo algo ruim para o reino de Deus quando você faz uso de forma inadequada dos dons espirituais sem o entendimento necessário. É isso que ele está falando. Continua no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Nos serviços, ele está falando, claro, de Romanos capítulo 12, onde ali ele demonstra os dons de serviço, que são igualmente importantes no reino de Deus. Isso deve ser observado, que nenhum dom descarta outro dom, mas agem coadjuvantemente um com o outro, de modo a produzir um resultado melhor para a igreja do Senhor. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí o verso 7, aquele tradicional verso que nós sempre falamos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Logo, na primeira exortação de Paulo, no versículo 3, quando ele alerta para que os coríntios não fizessem uso inadequado dos dons, como faziam através dos ídolos mudos, que estes ídolos não traziam eficiência nenhuma para eles, agora ele está dizendo que cada dom tem um fim proveitoso. Então, o meu entendimento que vem no meu espírito é que quando eu já assimilo e tenho um entendimento e aprendo como funcionam os dons, e então eu começo a desenvolver aquele dom da forma correta, eu vou trazer para o reino de Deus um fim proveitoso. Cada dom tem uma eficiência peculiar. E quando você resolve aprender como funciona cada dom, você vai desenvolver aquele dom, você vai produzir resultados significativos através daquele dom. Então, aprenda como funciona o dom do Espírito Santo. E no versículo 8 diz assim, porque é dada a cada um mediante o Espírito. Daí ele fala então dos dons especificamente aqui, a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, os dons de curar, o dom da fé, e assim vai, todos os dons espirituais. Então, antes de você querer um dom, você estude como que cada dom funciona, como cada dom funciona no corpo de Cristo, como ele precisa ser expresso. Por exemplo, a profecia, você recebe como a mensagem do alto, você pode receber através de uma fala de Deus no teu espírito, pode ouvir Deus através de um sonho, através de uma visão, uma revelação, ela pode vir para você e você vai manifestar, sabendo, porém, que nós somos dispenseiros dessa graça de Deus, nós somos fiéis depositários de tudo aquilo que vem de Deus. O Espírito, portanto, é sujeito ao profeta e nós armazenamos e podemos entregar aquela profecia, aquela palavra do conhecimento ou aquela palavra de sabedoria no tempo ideal e oportuno, não atropelando nenhuma fase desse procedimento. Por quê? Porque o Espírito é sujeito ao profeta e ele tem a capacidade de armazenar para entregar aquela mensagem profética, ou mesmo coloquialmente eu entrego aquela palavra para aquela pessoa, para aquela outra pessoa de uma forma muito singular. Nós somos fiéis depositários deste dom espiritual, por onde nós podemos fluir com melhor leveza, com melhor tranquilidade, sem nenhuma religiosidade ou misticismo, não precisando isso atrapalhar no desenvolvimento do dom espiritual que você tem, que você recebeu para usar. Como é de fato a oração em línguas, que você pode orar em línguas em todo tempo, a hora que você quiser, você pode estar usando esse dom no expediente da edificação, o tempo e a hora que você quiser. A oração em línguas, que eu chamo de a chave mestra, a chave que destrava, a chave que abre portas, a chave que descobre os segredos de Deus e revela a palavra. A oração em línguas, ela vai edificar a sua fé. Eu digo que a oração em línguas, ela edifica a fé. E não porque eu digo, mas porque a palavra de Deus diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Porque
porque quando eu oro no Espírito Santo, conforme Judas 20, eu edifico a minha fé. Assim como também em 1 Coríntios 14:4 está escrito que quando eu oro no Espírito Santo, eu edifico a mim mesmo. Então, na medida em que você ora no Espírito Santo, você está aumentando aquele dom que é importante, que está registrado na palavra, que é o dom da fé. A fé é um importante dom porque ela é um mecanismo especial que nós podemos usar para trazer existência às coisas que não são, como se já fossem para nós, que nós podemos ser usados por Deus para curar pessoas, para investirmos no reino de Deus, para fluirmos, para sermos realmente proativos no reino de Deus. Na medida em que você edifica essa fé, orando no Espírito Santo, você potencializa os 9 dons dentro de você. Então, até aqui, você vai ouvir no outro vídeo mais um pouquinho, mas o que eu estou trazendo para você é que quanto mais você orar em línguas, mais você vai edificar-se na fé, mais você vai edificar o dom da palavra do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom de discernir espíritos, o dom que é a interpretação de línguas também, que é a profecia, que são os dons que você vai fluir no corpo e no reino de Deus. Mas primeiro precisa orar muito em línguas. Você pode usar todos os 9 dons, na medida que você edifica o dom principal, que é o dom da fé, através da oração em línguas. Nos vemos num próximo momento. Deus abençoe a sua vida, guarde o seu coração.